Boa tarde a todos e todas. Estamos juntos mais uma vez neste projeto de ensino da Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária Itapuranga, com o título de Literatura em Interfaces, Transdisciplinaridade e Interculturalidade. Coordenado por mim, professor José Elias Pinheiro Neto, pesquisador do grupo Interfaces, CNPq. E estamos aqui hoje com uma professora muito especial, que trabalha com a literatura na Universidade Estadual de Goiás, morando atualmente no Rio de Janeiro, em uma missão pós-doutoral. E apenas para constar, o nosso projeto, este é o terceiro encontro, que poderá ser visto posteriormente no YouTube, no canal José Elias, UEG Itapuranga. Peço a todos que inscrevam-se no canal, vejam os nossos encontros anteriores. No primeiro, nós analisamos o texto Decolonialidade e Pensamento Diaspórico, afrodiaspórico, e o nosso convidado foi o professor José Humberto, pesquisador do Interfaces, e depois dois outros textos, As Muitas Vozes da Poesia Moderna, de Afonso Berardinelli, e a Estrutura da Lírica Moderna, da metade do século XIX a meados do século XX, de Hugo Frederick. A leitura é realizada pelo professor Samuel Carlos Mello, que é também um pesquisador do Interfaces. E hoje nós temos aqui a professora Emily Cardoso Andrade, para uma leitura do texto Questões de Literatura e Estética, a Teoria do Romance. A professora Emily é doutora em literatura e mestre em teoria literária pela Universidade de Brasília. Possui graduação em letras pela mesma universidade e atualmente é professora da Universidade Estadual de Goiás, inscrita no POSLI, Programa de Pós-Graduação e Estrito Senso em Língua, Literatura e Interculturalidade, Campus Cora Coralina. Concluiu o estágio de pós-doutoramento no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais, da Universidade Federal de Goiás. Atua nas linhas de pesquisas que envolvem literatura e outras artes, literatura e cultura popular, literatura, feminismos e decolonialidade. Possui projetos de pesquisa na linha Literatura, Imagens e Interculturalidade e é coordenadora do GPTEC, Grupo de Pesquisa em Imagens Técnicas CNPq desde 2011. A todos tenham uma boa leitura e no final abriremos para os questionamentos e apontamentos ao público presente. Professora Emily, tens a palavra. Obrigada, gente. Vou tentar estabelecer uma ordem do discurso, a gente vai falar bastante dessa palavra aqui, mas eu não programei, tá? Eu não programei uma fala, o professor José Humberto disse que aqui a gente teria alunos de graduação e pós, né, mais alunos na graduação, então eu vou tentar... Uma coisa que o Zé me sugeriu, que eu gostei muito, eu vou tentar introduzir algumas coisas do Bakhtin para facilitar a pessoa que vai ler pela primeira vez, ou aquele que vai revisitar, porque eu estou vendo que tem ex-alunos aqui também, né? Um beijo, Micaela. Beijos para alguns alunos que eu ainda não estou vendo aqui na telinha, e para aqueles que eu também não conheço. Está aqui num sábado, 2h30. Prova de muito amor pela literatura, né? Vamos lá, gente. Eu não programei também horário, tá, gente? O tempo. Mas, assim, eu vou dando uma olhadinha aqui, que eu tenho umas coisinhas no computador aqui do lado. Eu vou dando uma olhadinha e vou vendo como é que faz para a gente não ultrapassar e deixar um tempinho para a gente bater papo, tá? Para vocês falarem para mim das dificuldades, dos desafios e de como foi para vocês me ouvir neste sabadão, tá bem? Vamos lá, eu vou tentar aqui uma rápida ideia sobre quem é o Bakhtin, né? Mikhail Bakhtin é um nome, como é que a gente vai chamar o Mikhail Bakhtin, esse russo? Esse russo é um homem muito proeminente. Ele é também alguém que se meteu em muitas áreas, tá? Só os nomes dos livros de Mikhail Bakhtin já chamam bastante atenção, né? Eles tratam de conceitos, assim, que a princípio nos assustam. A mim, continua me assustando. Já tem bastante tempo que eu leio ele, eu acho que eu leio o Bakhtin desde a graduação, lá no finalzinho dos anos 90,
E aí ele ainda continua me assustando. Mas a gente não pode ter medo, né? A gente não tem medo. A gente continua encarando, tá? Então, assim, vejam bem, esse livro que a gente tem aí é o Teoria do Romance, né? Questões de literatura estética. Os nomes dos capítulos são capítulos fortes, né? Tem muitos conceitos aí, muita coisa que a gente precisa. Ele é dono de muita categoria de análise, né? Ele montou muita categoria de análise. Então, ali, além desse livro, eu gosto muito, é um livro muito difícil também, mas é um livro legal de ler, que é o Problemas da Poética de Dostoiévski, tá? Existe um outro chamado Estética da Criação Verbal. Existe um outro, Marxismo e Filosofia da Linguagem. Então, vejam bem, Bakhtin, a força teórica desse estudioso, ela vai desde os estudos de literatura, passando pela linguística, ele fala muito sobre discurso, né? Passando por alguns aspectos da cultura, porque ele tem aquele livro lindíssimo, a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui, que fala sobre cultura medieval, cultura popular na Idade Média. Eu vou tratar de um dos conceitos que estão lá, que chama carnavalização, que eu acho importante para pensar o romance, tá? Foi na aula da cultura, foi para a aula da filosofia da linguagem. Então, assim, uma série, vocês não se assustem se vocês virem, né? Se vocês tiverem contato com outras áreas do conhecimento, nas quais o Bakhtin está inserido, tá? Ele é onipresente, tá? Ele é onipresente. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é que existe um grupo muito bacana, ali, se eu não me engano, gente, da Unicamp, professora Beth Bright. Anotem esse nome, Beth Bright. Beth mesmo, ela gosta de ser chamada, ela assina Beth, tá? Beth, T-H, Bright, B-R-A-I-T, Bright, do jeitinho que a gente fala. O grupo dela já tem muito tempo que estuda e tenta desvendar Bakhtin, tá? Ela tem uma revista, não sei se ainda está em voga, mas eu penso que sim, que é uma revista muito forte, chamada Bakhtiniana. E ela tem colaboradores muito brilhantes. Um deles, que é um dos colaboradores que eu acho que leem o Bakhtin de uma maneira muito legal, muito didática, e que toda vez que eu estou embananada com o Bakhtin, eu recorro a ele, é um teórico e tradutor do russo chamado Paulo Bezerra. Anotem esse nome também. Joguem no Google artigos de Paulo Bezerra sobre Bakhtin, que vocês serão felizes, tá? Porque enquanto o quebra-cabeça do texto bakhtiniano deixa a gente maluca, o Paulo Bezerra ele nos auxilia na interpretação dele, tá? Então, eu sugiro a Beth, o pessoal da Beth, e a participação generosíssima do Paulo Bezerra para vocês compreenderem melhor, tá? Facilitar a vida de vocês quando forem pegar o árido texto do Bakhtin. Por que eu chamo ele de árido, gente? Porque o Bakhtin, ele não é igual aos formalistas russos, muito embora ele seja considerado o último formalista, enfim, tem essas coisas, né? Essas coisas, tentar encaixar o teórico numa caixinha, né? Numa caixinha de pensamento. Ele não é igual, ele não é parecido, ele não escreve parecido. Os formalistas russos, eles dão o conceito didaticamente no texto, tá? Você vai no texto de Jacobson, ele diz assim, intertextualidade é... E aí ele desvenda o conceito para você, entendeu? Você vai no texto do Chiklovsky, o Chiklovsky diz assim, a arte da poesia consiste em parará, parará, parará. Então, assim, é nítido, entendeu? As categorias estão nítidas. O Bakhtin não faz isso. O Bakhtin não te diz assim, ó, o hibridismo de gêneros é... O dialogismo consiste em... Não, ele nunca diz assim. Então, a gente vai tendo que mergulhar no texto dele para conseguir tirar de lá a ideia, entendeu? Uma das coisas que faz esclarecer legal é quando, né, algumas vezes, ele nos brinda com exemplos. Eu acho exemplo... Nossa, exemplo é tudo na vida, né? Exemplo facilita muito o entendimento. E eu vou tentar dar exemplo aqui para vocês, tá? Principalmente dessas duas instâncias, duas categorias muito caras ao Bakhtin e que são muito caras à teoria do romance.
Uma delas está no Questões de Literatura Estética e a outra não. A outra está no Problemas da Poética de Dostoiévski. Mas vamos passar por ela, porque é muito importante, que é a polifonia. Polifonia, o conceito de polifonia, se eu não me engano, não está no livro que estamos debatendo em questão, do Questões de Literatura Estética. Mas ele é uma consequência de toda a discussão que vai ter ali, tá? E nos importa muito, principalmente para o entendimento do que é o romance contemporâneo. Então, dentro desse livrão grande aí, Questões de Literatura Estética, existem alguns capítulos fundamentais para o entendimento nosso da literatura, da teoria do romance, de como funciona um romance. Eu vou passar rapidinho por algumas... Eu não vou seguir capítulos, tá, gente? Porque senão fica muito, muito pesado, e aqui é um sábado, é uma conversa, né? Eu pensei aqui em trazer para vocês alguns conceitos, termos que vocês precisam estar atentos quando se fala em Bakhtin e quando se fala em teoria do romance, tá? Eu vou começar com uma primeira ideia que está no capítulo Epos e Romance, tá? A primeira ideia no Epos e Romance é o seguinte, ele vai fazer uma distinção entre como funciona a epopeia, o epos, tá? O gênero epopeia, e como funciona o gênero romance. Ele vai tentar nos mostrar de que maneira o romance, ele é oriundo da epopeia. Ele tem uma outra característica que ele tirou de lá, tá? Mas ele é principalmente muito diferente, por uma série de circunstâncias, inclusive contextos históricos e desenvolvimentos estéticos, tá? Então, vamos lá. A epopeia, não sei se vocês já leram uma epopeia, já tiveram coragem de ler uma epopeia, tá? Para os mais corajosos, porque não é fácil, né? Tanto o encontro com uma linguagem muito diferente, quanto com um formato muito diferente, né? E um número de páginas, né? Uma história substanciosa, né? Mas eu sugiro que vocês, corajosos, aqueles que gostam mesmo de um romance, encarem aí ou a Ilíada ou a Odisseia, porque é um exercício... sei lá, um exercício mágico. Eu me apaixonei pela mitologia grega desde que cheguei na faculdade, lá na minha graduação, a long, long time ago, e encarei esses textos, né? E eles enraizam na gente, eles se enraizam na gente de maneira interessantíssima, tá? Vamos lá, a epopeia. Vamos pensar a Ilíada. A Ilíada, ela é um texto... Primeiro que a autoria da Ilíada é uma autoria inquestionável, atribui-se a Homero. Homero não é um ser único, tá? Homero nunca foi provado. Homero é mais ou menos assim, né? Ele é uma reunião de grandes aedos, é uma reunião de grandes cantantes, de grandes poetas que naquela época narravam oralmente as suas histórias, né? Homero, então, ele é uma figura, ele é uma representação, tá? De alguém que narrava, de alguém que narravam essas histórias mitológicas, né, pelos vários cantos da Grécia, que eram vários mesmo, e alguém reuniu numa, né, no papel. Alguém resolveu colocar no papel e chamar de Homero. Essa história, gente, ela é uma história, essa narrativa, ela é uma narrativa em versos, tá? Inclusive, essa narrativa, ela possui refrões, porque, lembram, ela é cantada. Então, para que eles memorizem, a fins de processo mnemônico, essa epopeia, ela precisava de fazer refrão. Então, se você tiver coragem de ler, você vai ver que muitas vezes tem versos que se repetem, tá? Eles vão para a luta, aí vai ter a mesma configuração de verso, eles estão fazendo um sacrifício aos deuses, vai estar a mesma formato dos versos, né? Então, principalmente em ações que se repetem, os versos vão se repetindo, para que o aedo, né, que é este cantante, este poeta popular, ele consiga se lembrar daquele texto gigante e consiga cantar isso, né, nos mais variados lugares, nas feiras,
indo para a guerra, nos mares, né, nos navios, enfim, em todos os lugares da comunidade grega. Essa narrativa, então, que é feita em verso, que tem ela é uma narrativa grandiloquente, porque ela está falando da grandeza do homem, a grandeza dos feitos desses homens, desses grandes guerreiros, desses grandes homens escolhidos pelos deuses para ganhar uma guerra, tá? Então, é a história, como diz Aristóteles, na epopeia se narra fatos de grandes heróis, de homens de caráter superior. Aquiles, Heitor, Ulisses, né? Agamenon, né? São os grandes nomes dessa... são heróis, né? São quase semideuses, alguns deles são semideuses, né? Aquiles é o resultado de uma mãe com um deus, né? Então, essa narrativa, ela se propõe a contar a história do mundo, numa totalidade, tá? Ela visa um total, ela visa um entendimento total do mundo, que a gente vai chamar grosseira. Eu estou fazendo um conceito grosseiro, tá, gente? Mas quem quiser ir atrás, busca aí nos bons dicionários. A epopeia tem um sentido teleológico, o sentido de compreensão total do universo. Principalmente porque ela está falando de quê? Ela está falando dos próprios deuses. É um texto sagrado, tá? Querendo ou não, ele é um texto que mexe com o sagrado do mundo grego, tá? Do mundo helênico. Isso aí é a grande mudança do romance, tá? Eu já vou passar para o romance, que a gente está demorando demais nessa parte. O que é o romance, gente? Lembrem-se que a epopeia é o grande texto de um momento específico, né? A epopeia é o texto de um momento que a gente vai chamar de clássico, né? Grécia e Roma, tá? O romance vai caminhar, né? Ele vai se desenvolver muito depois disso. O romance para o romance acontecer, precisa acontecer uma série de mudanças sociais, por incrível que pareça, gente, sabia? A literatura, ela caminha também como a sociedade caminha, né? Mudanças sociais foram necessárias para que o romance, ele tomasse de conta do mundo, né, gente? Porque o romance, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, que é o gênero que eu mais gosto. O romance é o gênero mais lindo do planeta, né? Eu vivo muito satisfeita porque vivo a época do romance, né? O romance, ele tá nas prateleiras, ele é mais lido. Curiosamente, ele é mais lido que os próprios contos, que são as narrativas curtas, né? O que significa que ele é um gênero, mesmo um pouco mais longo, mesmo mais longo que o conto, ele é um gênero que nos abraça. E tem explicação para isso. Bakhtin está escrevendo isso para a gente, tá? As partes lindas desse texto, que existem partes lindas desse texto, desse livro, Questões de Literatura Estética, vão fazer uma apologia ao romance, tá? Bakhtin é como eu, ele ama o gênero, tá? Precisou, gente, então, de haver uma coisinha chamada Revolução Burguesa, para que o romance tomasse o lugar que ele tomou, ele ter a proporção que ele tem hoje, tá? Então, se deve, principalmente, no Ocidente, tá? Vamos falar de Ocidente, porque eu não me enveredo pelo Oriente, porque eu não tenho nenhuma condição de falar sobre o Oriente. Não tenho estudo para isso. No Ocidente, houve uma coisa... Vocês lembram que eu falei que a epopeia era uma coisa totalitária, que falava a respeito de deuses, de homens que caminham com deuses, não é isso? Agora, para o romance, os deuses desaparecem e o homem está só. O que significa? É um conceito interessante que vem ali a partir do século XVIII. É um conceito interessante que a gente vai ter, que vai ser mais ou menos dito como um avultamento do sujeito. O que é um avultamento? É uma elevação do sujeito como personagem principal. Qualquer sujeito, tá? Então, agora,
no romance, depois do advento do mundo burguês, por que precisa ser no mundo burguês? Porque o mundo burguês individualiza as pessoas. O mundo burguês derrete o coletivo, derrete o sentido coletivo da vida, e você passa a ser o centro de si. Lembram daquele momento lá, Renascimento, em que a gente saía do... Tem uma frase muito clichê que a gente estudou no colégio, que lá no Renascimento a gente sai do mundo teocêntrico para o mundo antropocêntrico, né? Então, começa-se ali no Renascimento a entender que o homem é a medida de todas as coisas, né? E isso se avulta, isso cresce, né? Depois da Revolução Francesa, tá? Depois da Revolução Francesa, e aí, muito mais do que isso, depois da Revolução Francesa, a burguesia e o trabalhador também têm lugar. Não é só aristocracia. Não estamos falando da história de reis, né? Não estamos mais falando de Alcide, de os Cavaleiros da Távola Redonda. Não são mais esses os personagens que nos interessam, né? O romance individualiza os dramas, tá? Estão entendendo o que eu tô falando? Tá dando para ficar claro? Alguém me manda um sim aí. Tá sim? Sim. Tá? Então, vamos lá. Então, para o romance acontecer, o personagem vai personificar o indivíduo. Entendeu? Você vai personificar. Então, agora a gente vai ter o quê? A história de quem? A história de Ana Karenina. Entendeu? Mesmo em Guerra e Paz, que é um livro que fala sobre a guerra na Rússia, a invasão de Napoleão às terras russas, você vai ter grandes personagens, grandes generais, a menininha que casa com o rapazinho, a irmã que sofre porque o irmão está na guerra, ela não sabe notícias dele. Então, os dramas são individuais, tá? Existe um texto muito lindo do Julio Cortázar. Julio Cortázar é um teórico e escritor argentino, gente. Um dos melhores do mundo. O Julio Cortázar tem uma série de obras críticas. Vocês depois podem jogar no Google aí. Obra crítica. Tem os 3 volumes traduzidos no Brasil. Tem uns textos lindos, em que ele vai falar... Ele tem textos lindíssimos sobre conto, porque ele é um exímio contista. E ele fala um pouquinho também sobre o gênero narrativo, o romance, porque ele também... escreveu romances impressionantes. Ele diz um negócio assim, ó, a epopeia é a mãe, eu podia ler isso aqui, mas fiquei com preguiça de buscar, tá, gente? Mas mais ou menos assim, ó, a epopeia é a mãe de todo romance, mas a epopeia canta a ira de Aquiles, né? O primeiro canto, né, o primeiro verso da Ilíada fala, canta, ó musa, a ira de Aquiles. Aquiles está indignado. Aconteceu um negócio muito ruim na guerra para Aquiles. Ele está puto da vida, tá? E aí começa a questão política e toda uma questão, o drama também divino, porque aí vai haver deuses a favor e deuses contra a ira de Aquiles. E aí as coisas vão se desenvolver na epopeia, tá? Aí o Julio Cortázar diz assim, na epopeia, a epopeia canta a ira, pede para a musa cantar a ira de Aquiles. Já no romance, o romance diz, por que ele está irado? É justo que ele esteja irado? Afinal, o que é a ira? O que é a ira humana? Então, vocês estão entendendo que dentro do romance, a partir desse exemplo do Julio Cortázar, o que ele quer nos dizer? Ele quer nos dizer que dentro do romance cabe 1 milhão de outras questões que não cabem na epopeia. Porque a epopeia ela é teleológica, ela vai para essa narrativa grandiloquente desse episódio histórico, com esses homens históricos e os deuses. Tá? Então, assim, nunca vai caber dentro da epopeia uma discussão, um parêntese gigante sobre o que é a ira humana. Por que as pessoas se iram? A ira é um sentimento legítimo? A beleza em estar irado? Então, são perguntas que cabem dentro de um romance, né? E são perguntas da ordem de um discurso filosófico, de um discurso sociológico, né? E aí a gente vai entrar no conceito de discurso, tá? Discurso na perspectiva bakhtiniana. Um romance, por ter
ter esse lugar de avultar o indivíduo, ele pode esmiuçar um sentimento de um indivíduo. Um romance pode entrar dentro da cabeça de um indivíduo, né? E tudo isso é feito pelo discurso, tá? Tudo isso é feito tudo isso é feito com linguagem, tá? Essa também é um outro, não é um conceito amplíssimo, mas é um conceito muito caro aqui pra gente. A gente, às vezes, o romance é tão bem feito, gente, o romance, às vezes, ele constrói uma consciência de um personagem tão bem feito que a gente chega a achar que esse personagem existe. Não raras vezes, não é verdade? Não raras vezes a gente achou que o Sherlock Holmes de Conan Doyle foi realmente um grande homem, que foi um grande detetive, e ele nunca saiu do papel, né? Muitas vezes, esse é o exemplo que eu quero tratar com vocês, inúmeras vezes, nós confundimos a narrativa de Bento Santiago, o Dom Casmurro, com a narrativa do autor de Dom Casmurro, que é Machado de Assis. Não é verdade? Muitas vezes não sabemos quem está falando ali. Quem está falando ali é o velho Dom Casmurro? É o velho Bento Santiago? Ou é o autor que está falando para a gente? Quem escreve? Entendeu? Vocês estão entendendo? Então, isso tudo é construção discursiva linguística. Tudo isso é escrito com letras e palavras. Tá? Essa é a coisa brilhante do romance. Isso é o que o Batinho está querendo nos dizer. Tá bem, gente? Outros aspectos, vou voltar nisso já. Outros aspectos muito importantes que ele usa muito essas palavras, tá? Eu quero fazer uma outra distinção entre a epopeia e o romance. Lembra que eu falei que a epopeia tem um sentido teleológico, né? Sentido de entender uma totalidade de um mundo, uma totalidade de um universo, né? O romance nasce da incompletude, tá? O romance sempre será um ponto de vista, pela própria natureza de quem narra o romance. Quem narra um romance, mesmo sendo onisciente, ele só tem o ponto de vista dele, né? E ele vai fazer escolhas, ele vai selecionar ideias, não é verdade? Por exemplo, o Bentinho selecionou contar pra gente, Bentinho não, o Dom Casmurro. Dom Casmurro selecionou contar pra gente como que a mulher dele se emocionou na hora do enterro de Escobar. Ele não escolheu contar pra gente como que a esposa estava, porque não interessava a ele. Estão entendendo? Então, o romance, ele é incompleto. Ele sempre vai nos dar uma cena incompleta. E a incompletude do romance é a coisa mais linda dele. Que é o que vai chamar pra gente Humberto Eco. Humberto Eco, lá naquele livro lindinho chamado 6 Passeios pelos Bosques da Ficção, Humberto Eco diz o seguinte: aquilo que o escritor não contou pra gente, nós vamos passar o resto da vida tentando entender, tentando completar, né? Então, essa é a função também do romance, deixar vazios, deixar aberturas, tá? Para que a gente preencha com a nossa própria criatividade, com a nossa própria originalidade, com o nosso discurso montado aqui na nossa cabecinha, né? Então, essa é uma coisa muito importante, a incompletude que é própria da natureza do romance. Outra coisa que é própria da natureza do romance, a hibridez, o híbrido. Tá? Não há uma voz só, não há um caminho só, né? Lembra que eu acabei de falar para vocês sobre o Júlio Cortázar? Ele diz assim: Aquiles está virado, mas sua mãe não entendia. Ou seja, você já tem dois discursos. O de Aquiles está irado é a mãe dele que não entende a ira dele. Mas afinal, o que é a ira? Os homens ficam irados a partir de que circunstâncias históricas? E aí você já tem uma discussão sociológica que o autor enfia lá dentro. Quantas vezes a gente já viveu isso nos nossos romances? Não é verdade? Então, a gente já tem pelo menos 3 discursos nesse exemplo que eu estou dando, tá? Então, é híbrido. Cabe um monte de discursos, tá? Deliberadamente construídos pelo autor para que isso seja incompleto mesmo, para que isso se torne profundo, tá? Então, o que é isso aí, esse híbrido? Esse híbrido, ele se coaduna com o que ele vai usar muito nesse livro, que é o conceito de dialogismo. O romance é dialógico.
O romance, então, é uma construção dialógica, uma construção em diálogos, discursos dialógicos, tá? O que é o dialógico? O dialógico é a intenção deliberada do autor. É de propósito. É de propósito. Ele não faz que baixou uma entidade. Não, ele constrói de propósito, é deliberado, tá? A intenção de misturar discursos. E são discursos praticados em diversos âmbitos, tá? Então, é essa a ideia, tá? Se a gente tem um personagem que ele é um engenheiro, vai ter o discurso do engenheiro lá dentro, né? Se a gente tem um personagem que ele é negro e mora numa comunidade, a gente vai viver esse discurso com ele. Vocês estão entendendo? Então, a partir do hibridismo e do dialogismo, é que se constrói a consciência e a personalidade complexa de um personagem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É a partir da genialidade de um escritor que consegue misturar esses discursos, entendeu? Mesclar discursos que a gente vai ter a beleza de um romance, a complexidade de um romance, né? Quanto mais bem feita essa construção, mais real ele fica, né? Mais próximo de nós ele fica, ele soa no nosso ouvido, né? Uma Macabeia de Clarice Lispector soa muito forte no nosso ouvido, porque ela é construída ao mesmo tempo que estamos lendo, ela está sendo construída por Rodrigo SM, o narrador. Então, conhecemos o Rodrigo e conhecemos Macabeia, que está sendo feita por ele. É um processo dialógico impressionante. Temos duas consciências, né? É extraordinário que a gente imagine essa mulher a partir da imaginação de Rodrigo, que está sendo feito pela Clarice. Não é louco isso? Isso é fabuloso, né? Existe um outro termo que ele gosta muito de falar, ele gosta muito de usar, o Bakhtin, que é o plurilinguismo. Plurilinguismo nada mais é, né, gente, do que a maneira técnica de se construir o dialogismo, né? Então, é preciso que seja plurilinguagem, né? Preciso que sejam várias linguagens para que a gente chegue, né, na construção, nessa consciência polifônica de um personagem, né? Por exemplo, em Dom Casmurro. Em Dom Casmurro, olha só, em Dom Casmurro, ele afirma que ele está escrevendo um livro de memórias e que ele é Dom Casmurro, ele explica esse apelido, então ele se coloca como Dom Casmurro, né? E ele vai, depois daquela explicação do que ele está fazendo ali, ele começa a narrar a infância. Então, o discurso do Dom Casmurro, ele precisa tomar o cuidado de rememorar a infância e de trazer para a gente uma figura que está na infância, que não é a do Dom Casmurro, é a do Bentinho, não é? Então, quando eu costumo dar aula sobre a teoria do romance e sobre polifonia, sobre o dialogismo, eu costumo citar a genialidade do Machado de Assis aí nesse texto, tá? Porque, olha só, o que nós temos é um texto escrito por Machado, que é o autor presencial, vamos chamar assim, né? E existe um autor virtual, que é o Dom Casmurro, que ele está escrevendo um romance, ele diz isso, eu estou escrevendo um romance, né? Aí, veja bem, nesse romance, ele começa a dizer, existe uma tarde que eu nunca esqueci. Aí ele vai retomar Bentinho, a infância. Então, já temos pelo menos 3 instâncias discursivas. Machado, real, um escritor, Dom Casmurro, que nos narra, e ele na infância. Depois nós vamos ter ele advogado. Ele foi para o seminário, depois ele volta advogado. É o adulto, é o Bento Santiago. Esse aqui, o ciumentão doidão, né? Esse aqui. Já estava aqui? Já tinha, né? O menino Bentinho, ele era ciumento, sim. Mas esse aqui é o doido, é o maluco, né? O responsável pela situação horrível em que ele coloca a Capitu. E aí você tem, então, 5 instâncias, né? Você tem pelo menos quatro Bentos e um escritor presencial que orquestra tudo isso, né? Não raras vezes, penso
que as pessoas, nessa pergunta de traiu ou não traiu, a pergunta falsa, né? A pergunta que ilude, ela é a pergunta que, né? Se você está preocupado com essa pergunta, é porque você foi iludido pelo Machado. O Machado deve morrer de rir. Raras vezes, não poucas vezes, eu acredito que quando a pessoa decide tomar o partido de Bento Santiago, de Dom Casmurro, e acusar a Capitu, ela está cometendo o equívoco de achar que Bento Santiago, Dom Casmurro e Machado de Assis são uma pessoa só. A pessoa atribui a Bento Santiago e a Dom Casmurro uma seriedade que ele não tem. A seriedade quem tem é Machado. Dom Casmurro é um palhaço. Dom Casmurro é um cara ressentido. Ele não é o grande advogado, né? O grande escritor. Ele não é o bruxo do Cosme Velho. Então, eu tenho a impressão que aí é o que o Machado conseguiu. Ele iludiu as pessoas como um mágico, né? Ele iludiu, ele fez as pessoas acharem que ele e o Bento tinham uma coisa só. E isso só é possível entendendo o sentido dialógico das coisas, tá? O sentido dialógico de um romance. Professora, como é que é feito isso? Muito simples e muito difícil, porque tudo que é simples é difícil. Você vai, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. O escritor, para conseguir esse tipo de coisa, ele vai alternar, precisa saber. Cadê? Aqui. Ele precisa saber, o escritor, para conseguir fazer isso, para conseguir transformar essas consciências discursivas dos personagens e de seu narrador de uma forma tão complexa, a partir que dá a ideia de que a gente esteja convivendo com alguém real, né? Da realidade, dá peso para esses personagens. Ele vai alternar as 3 formas de discurso que a gente conheceu no colégio. Sabia que é assim que ele faz? Por exemplo, alguns escritores vão usar os 3 discursos de maneira extremamente didática. O discurso direto, que é aquele discurso, lembram disso? Quando a gente estudou lá no colégio, gente? O discurso direto é qual? Você dá a fala concreta para um sujeito, né? Você faz assim, ó. Aí ele disse, 2 pontos, travessão. Flamengo é campeão, não é assim? Esse é o discurso direto. Como é o discurso indireto? O discurso indireto, o narrador afirma pelo outro. Já começa a ficar esquisito. É o discurso do fofoqueiro. Ele disse que, né? Ele não dá a voz pro personagem. Vocês estão entendendo a diferença desses 2? Não é? Então, lá. Ele disse que o Flamengo era campeão. Ele não abriu travessão para o cara falar. Ele está dizendo que o cara disse, né? E o terceiro e mais difícil de todos é o famoso discurso indireto livre. Esse aí, o escritor ele vai abusar, né? Ele vai aí utilizar com muita esperteza ele vai usar um futuro do pretérito, ele vai usar alguns tipos de estratégias para maquiar o discurso e você não saber com quem que você está falando. Tá? Então, por exemplo, tudo começara do modo mais simples. Estaria ele pensando na sua mãe? Seria mesmo verdade que sua mãe era tão maldosa a ponto de fazer uma promessa e ele ter que cumprir? Quem está falando isso? De onde está saindo esse discurso? Entendeu? É da cabeça do Machado? É do narrador Bento Santiago? É do menino que vai ter que ir para o seminário? Aí o bicho pega. Então, gente, uma construção bem feita de um discurso indireto livre faz o romance tomar uma proporção, e aí a gente vai entrando e vai ficando maluco. Isso é polifonia, tá?
Então, isso é um recurso dialógico. Então, vocês vão ver muito esse nome aí, esse conceito aí no livro, Questões de Literatura Estética, mas é ele quem vai promover o que a gente chama de polifonia, tá? E que o Bakhtin vai estudar principalmente em Dostoiévski, mas estudou em Dostoiévski porque não tinha lido, não tinha português para ler Dom Casmurro. Se ele tivesse português, ele com toda certeza teria dado esses exemplos que dei, porque são dos mais legais. Gente, eu acho que eu falei demais, já são 15h11, né? Temos uns 20 minutinhos, né, para conversar, perguntas. Nossa Senhora, eu queria até falar mais coisa, nem deu. Boa tarde, professora. É sempre bom ouvi-la com esse tom enfático, né, e tão afetivo, tanto dos teóricos quanto da literatura dura que nos recebe, né, e que é a centralidade dos nossos estudos. Bom, nós ainda temos 20 minutinhos, caso alguém tenha alguma intervenção, ou sugestão, ou pergunta, pode ficar à vontade. Se não, a gente ainda pode voltar e ouvir a professora Emily. Por mais 20 minutos. Se quiserem fazer perguntas, então, assim, ó, para pensar uma análise em termos de polifonia, gente, vocês tentem fazer isso, tentem descobrir o discurso. Quem é? Como é que esse discurso aqui foi feito? Isso aqui é direto, é indireto ou é indireto livre? Vocês vão perceber que esse indireto livre é muito usado por uma gente que manja muito, sabe? E aí, no mundo contemporâneo, na literatura contemporânea, piora muito, porque alguns escritores, a imensa maioria deles, não anda preocupado mais, tá? Mandou para o espaço a dimensão das pontuações, né? Então, quando você pega um livro de Saramago, não se assuste, gente. Não tem uma palavra em letra maiúscula, não tem uma vírgula, não tem um ponto final. É tudo uma vomitação, tá? Tem gente que vai pegar o livro aí e vai para a livraria dizer que comprou o livro errado, que o livro está com problema na gráfica. Não tá, não, é assim mesmo. Então, piora muito. A gente não sabe quem é que está dizendo. Meu Deus, quem é que diz, quem é que não diz. Entende? O que foi, gente? Vocês estão me ouvindo? Tem uma aluna que falou que o dela ficou mudo. Estão me ouvindo? Então tá. Então, veja aí, amiga. Então, assim, é um exercício um pouco difícil, um pouco chato? É, mas você vai desvendar coisas que você jamais imaginou. Se você prestar atenção em como esse discurso está sendo construído, tá? Vamos lá. Alguém quer falar? Ninguém? Ai, que horror! Eu vou falar sozinha mesmo. É porque é bom te ouvir. Vou falar sozinha mesmo, gente. Que horror! Não me deixem só. Emily, você hoje, com toda a carga de conhecimento que tem sobre todo esse processo polifônico que nos traz o Bakhtin, vamos supor que você estaria iniciando hoje na leitura desse livro, da Teoria do Romance. Retomando, o que a Emily de hoje diria para a Emily graduanda lá no primeiro ano, no momento em que a Emily se deparasse com esse livro do Bakhtin? Eu preciso ler esse livro, e a Emily vai fazer aqui uma retomada temporal para conversar. O que você diria para essa Emily inicial? Eu fiz uma boa leitura lá, eu anotei, eu era muito... Ainda hoje sou, eu era muito metódica, meu livro é todo anotado. Meu primeiro livro desse, porque depois saiu uma outra tradução, né? Da 34. Da 34 não está anotado, como está o outro está todo marcado. Mas eu diria o seguinte, que vocês fazerem... Por isso que eu estou dando a ideia desses conceitos. O que é um híbrido, o que é o hibridismo, o que é discurso, o que é plurilinguismo, o que é dialogismo. Esses são nomes que ele usa muito, muito. Que você, para facilitar a sua vida, se você lê e acha muito difícil, cara, eu não estou entendendo nada que esse cara está falando, coloca lá no Paulo Bezerra. Existe... Gente, cadê? Deixa eu achar aqui. Existe, da Beth Bright, da galera da Beth Bright, existe 2 livros
que são vocabulário do Bakhtin, tá? É o vocabulário do Bakhtin. No lugar errado. E deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Conceitos-chave. Bakhtin, conceitos-chave. Olha aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Bakhtin, conceitos-chave. Betty Bright. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. São 2 livrinhos, tá? Capinha verde vamos abrir aqui. Capinha verde da editora Fácil, aquela editora que a gente conhece. Cadê ela? Contexto. Editora de muitos livros da linguística, editora Contexto. São 2 livrinhos, tá? Ali, a Betty Bright chama vários parceiros para conceituar as várias categorias que o Bakhtin inventou, tá? E aí, a polifonia, quem explica é o Paulo Bezerra. Então, assim, Zé Elias, esse livro não existia quando eu li. Mas, se hoje eu fosse aluna, eu ia dar um jeito de ter ele, entendeu? Porque o Paulo, cara, o Paulo é fantástico. Gente, o Paulo, ele foi discípulo do Boris Schneiderman, da USP, que foi o grande tradutor do russo do português russo, né? Do russo por português. E eles têm um grupo grande, fizeram um negócio gigantesco pela Editora 34 de traduzir esses russos, tanto Dostoiévski, quanto Tolstói, quanto, enfim, Chekhov, né? E ele, se eu não me engano, é dele a tradução de Crime e Castigo, que é esplendoroso, pela Editora 34. O Paulo, ele explica bem demais, gente, sabe? Ele explica bem demais. Eu não sou muito fã de a gente ficar lendo a resenha, entendeu? Substituindo resenha pelo livro original. Isso não é legal, principalmente para quem está no mestrado aí, tá? Então, assim, eu vou citar só o Paulo Bezerra. Não, vai lá no Bakhtin. Tem preguiça, não. Agora, ele dá uma facilitada. Ele sabe, você tem que usar uma resenha bem feita como um atalho, tá? Ela é o atalho. Então, na hora que você for citar mesmo, você vai citar a sua fonte, você vai citar a original, né? Você vai citar o Bakhtin. Mas você vai ajudar na sua hermenêutica, tá? Vai ajudar na sua forma de entendimento, aí a resenha bem feita ajuda, tá? Então, eu faria isso, né? Se eu tivesse começando, eu pegaria alguns desses conceitos que eu vejo que ele está citando demais e ia buscar quem é que tem, tá? Fazer uma boa pesquisa de Google e ia buscar quem é que falou sobre isso, tá? Os grandes professores que já são bakhtinianos de longa data, né? Como a Betty Bright e essa turma dela, tá bem? Seria isso. Ele é difícil, gente, não é fácil. Mas quando você entende a teoria dele, fica tudo muito bonito, sabe? Diga, Liliane. Oi, professora, saudade demais. Oi, querida. Emily, a senhora falou, e a gente tinha estudado, né, sobre a epopeia e o romance. Mas agora eu fico curiosa no sentido de... Quando a gente faz a comparação dos gêneros literários lá, da epopeia e agora o romance, quando a gente está falando dos romances contemporâneos, existiu algum tipo de modificação, assim, estrutural mesmo, quando a gente tem essas personagens dissidentes que narram as suas próprias histórias. Estruturalmente isso, assim, fazendo esse traço histórico, assim, a epopeia, os semideuses, o romance, nossa, o individualismo. Totalmente. Mudou totalmente. Liliane, mudou até de romance para romance. A evolução também de um romance, se a gente for chamar assim, né? Progressão, sei lá, não gosto desses nomes. Mas o caminho do romance, daquele lá do começo do século, do final do século XVIII, para o romance de agora, nossa senhora. Se você ler, por exemplo, um romance como Tolstói é um romancista brilhante, gente. Ana Karenina é uma coisa linda, mas ele ainda não tem polifonia. Ele ainda não tem esse jogo de consciência tão bem bolado como é o amigo Dostoiévski já, entendeu? Que são quase contemporâneos, se não me engano são.
entende? Então, assim, é uma caminhada, né? Hoje a dispersão do romance, Liliane, nossa, muito bem, se bem que há também é porque há uma variedade gigante, né, Liliane? Agora, um retorno para uma ficção biográfica, que a gente está chamando de autoficção, né? Então, há o romance histórico, que ele vai se assemelhar a esse romance do século XIX, entende? Então, ao mesmo tempo que a gente tem romances que se mantêm nessa ideia de experimentação, romance sem narrador direito, romance com narrador fragmentado, romance com espaço explodido, romance com tempos né, estraçalhados, esse tipo de tudo isso existe no contemporâneo. Mas a gente também tem a história do começo, meio e fim, né? Na ficção histórica, né? Tem maior, o que é interessante, e por isso eu faço a apologia ao romance, é que é infinito. É isso, é infinito. Ele é inacabável, ele é incompleto. Por isso ele é plástico. 1 milhão de outras formas podem acontecer, entende? Porque a natureza dele é inacabada. Deu para entender, Lili? Sim, sim, perfeito. É inacabado. Então, se é incompleto, tudo, entendeu? Vai caber. Aí vai do escritor dominar, né? Dominar os discursos para conseguir montar uma estrutura que seja brilhante, que chame atenção, que a gente goste, que a gente chame, né? Que a gente vá atrás, enfim. Entende? Entendi. É isso, né? Eu gosto muito dessa ideia hoje, assim, da gente poder, né? Da gente poder ter uma série de subgêneros, assim, sei lá, dentro do romance, e a gente poder ler, sei lá, a gente lê coisas como Luiz Rufato, que às vezes os capítulos são super estranhos, tem capítulo que é uma lista de compra, tem um capítulo que é uma pessoa falando no telefone, você não entende direito, então essa coisa super fragmentada, né, e depois a gente lê, sei lá, Água de Barrela, que é, né, que é uma história, ficção histórica de natureza, da própria sensibilidade dessa escritora que reúne uma série, e você vai lendo, né, sei lá, Um Defeito de Cor, que é o meu objeto aqui no meu pós-doc, tem 900 páginas cronológicas, dela saindo de Savalu com 6 anos de idade, e ela lá com 90 e lá vai porrada no final do livro. E uma saga, né, sei lá o que a gente chama aquele livro tão lindo que ele é. Cronológico, né? Ó, o século XX, o século XIX todinho passando, né? Então, assim, essa, né, o escritor hoje tem a obrigação de escrever com um tempo fragmentado. Não, não tem obrigação de nada. Isso é muito bom, é livro. É livro porque é inacabado, entendeu? Por aí. Por isso que eu do romance. A estrutura é muito... Curiosamente, a estrutura é muito menos rígida do que a do conto e da poesia. Muito embora os outros eles sejam menores, mas eles são mais difíceis de fazer. Eu acho. Júlia levantou a mão. Só que parece que a pergunta da Liliane meio que já respondeu a minha. Não que diretamente, mas assim, a resposta da Emily foi um pouco a questão do inacabado, né? Que sempre essa essência ela vai ser inacabada. E o que eu queria perguntar é o seguinte: qual é o mais importante, a teoria sobre o romance ou o romance que dá origem às teorias? Qual que é a lógica? Claro que é o romance. Claro que é o romance. Você lê teoria não te ajuda em nada. Não, se você sim, não mas igual, por exemplo, a teoria do romance de Bakhtin. Ao mesmo tempo que ele vai falar sobre o romance, parece que ele vai nortear não, né? Ele vai sulear outros romances. Sim. Vai orientar, ele vai dar origem. Sim. A teoria dá uma retroalimentada, né? A pessoa que for estudar ali vai dizer, eu vou montar um negócio assim, entendeu? Dá uma alimentada, né? Mas, assim, o que eu sugiro, que foi o que eu fiz e que eu gosto muito,
As teorias são ferramentas, né? Bakhtin é uma ferramenta muito legal, tá? Ele é enjoadinho, mas ele é muito legal. Para entender romance, agora leiam romances. Porque não adianta nada você ter a teoria e você não ter exemplo. Entendeu? Se você não conseguir vai aplicar em quem? No Júlio Cortázar? Você leu o Júlio Cortázar? Você não leu ninguém que você fazer com essa teoria. Entendeu? Então, estejam sempre com o romance debaixo do braço. Né? Essa é a dica. Eu estou sempre com um romance debaixo do braço. Estou sempre lendo alguma coisa. Mesmo que eu abandone, mesmo que às vezes tenha que reler, eu estou sempre lendo alguma coisa, né? Porque aí a teoria, ela vem, aí o exemplo vem na nossa cara. Por quê? Porque você tem bagagens para que os exemplos aconteçam. Entendeu, gente? É importante. Importante bagagem. Ainda mais no mundo contemporâneo. Muita coisa boa sendo escrita. Muita coisa boa. Estamos perto, né? De acabar. Isso. Mais alguém? Ainda tem uns 5 minutinhos aqui. De qualquer forma, eu gostaria dentro desses 5 minutos, mas ainda de ouvir a professora Emily, mas de antemão já agradecer a disponibilidade, mesmo no sábado, nos falar, né, de modo introdutório, de conceitos tão prementes, tão básicos, para que a gente possa ler, não Bakhtin, mas ler os romances. Então, isso para nós é muito importante. E eu agradeço muito a leitura que foi feita aqui pela professora Emily Cardoso Andrade, do livro Questões de Literatura e Estética, a Teoria do Romance. E fomos ainda para além dele, com outros exemplos, né, com outros conceitos que são relevantes, que são muito relevantes para que nós possamos ler o romance. Eu agradeço muito a todos que estiveram até o presente momento. Professora Emily, suas considerações finais. Gente, valeu, achei lindo. Olha, temos 18 pessoas nessa tarde. 26. Eita! Aqui no meu comentário. Que maravilha! Fico muito satisfeita de revê-los, de falar sobre essa teoria que eu gosto muito, trabalho muito com ela, acho fantástico. Gosto muito de falar de romance, então nunca não vou dizer não para esse tipo de convite, muito embora seja no sábado. E é isso. Foi um prazer estar com vocês. A gente se encontra por aí. Em outubro eu devo estar dando uma volta por aí. A gente se vê, tá bem? E quando eu voltar, a gente tem novidades. Eu volto cheia de umas boas ideias aí para a gente continuar estudando romances de outras perspectivas, né? De umas perspectivas reais, assim, que são as que eu ando mexendo aqui. E foi um prazer, tá? Muito obrigada, Zé, pelo convite, achei ótimo te rever, tá? Eu que agradeço muito, 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 muito. Grande abraço, obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.